E se eu te dissesse que o primeiro homem a entrar no paraíso após a crucificação de Jesus não foi um apóstolo, não foi um religioso, nem alguém que viveu uma vida exemplar, mas sim um ladrão, um criminoso condenado, alguém que ninguém acreditava, mas que com poucas palavras ganhou a eternidade. Hoje você vai entender que não importa quão sujo esteja o seu passado. Se você se render a Jesus, ele ainda pode dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A cena do Calvário. Lucas capítulo 23, versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus, o Filho de Deus, foi pendurado entre dois criminosos. Não foi coincidência. Ele estava no meio dos pecadores. Ali já começava a se cumprir o propósito da cruz, levar sobre si os pecados de muitos. 3 cruzes, 3 histórias. Naquele monte haviam 3 cruzes, uma de rebelião, uma de redenção, uma de rejeição. Todos estavam morrendo, mas só um estava salvando, e só um reconheceu isso. O ladrão zombador, Lucas capítulo 23, versículo 39. Um dos malfeitores que ali estavam blasfemava contra ele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Mesmo morrendo, esse homem zombava de Jesus. A incredulidade dele era tão profunda que nem o sofrimento mudou seu coração. Ele queria salvação sem arrependimento, libertação sem submissão. O outro ladrão se volta para Jesus. Lucas capítulo 23, versículo 40 e 41. Repreendeu-o dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob a mesma condenação? Esse segundo ladrão viu o que ninguém mais via. Mesmo vendo Jesus sangrando, pregado, desfigurado, ele reconheceu: este homem nenhum mal fez. Ele assumiu que merecia estar ali, que sua vida havia sido errada, mas que Jesus era justo. Ali nascia o arrependimento verdadeiro, o pedido mais humilde da Bíblia. Lucas capítulo 23, versículo 42, e disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não pediu cura, não pediu livramento, não pediu explicações, pediu para ser lembrado, e isso bastou. A resposta que mudou o destino eterno, Lucas capítulo 23, versículo 43, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não foi amanhã depois do juízo, nem depois de pagar penitência, foi hoje. Aquela palavra selou a salvação de um homem que viveu errado, mas morreu certo. A graça no último suspiro. Essa história ensina que não existe pecador que Jesus não possa alcançar. Não é tarde demais enquanto há vida. A salvação não depende de méritos, mas de fé. Mesmo sem poder descer da cruz, mesmo sem ter como provar mudança, a fé daquele homem foi suficiente. Esse ladrão somos nós. Aquele ladrão representa cada um de nós. Pecadores, condenados, culpados. Mas quando olhamos para Jesus e dizemos: lembra-te de mim, ele responde com amor: hoje mesmo estarás comigo. Ele não foi salvo por obras, o ladrão. Nunca foi à igreja, nunca se batizou, nunca devolveu o que roubou, nunca fez boas obras, mas foi salvo. Porque a salvação é pela graça, mediante a fé. Ele reconheceu quem Jesus era, mesmo vendo Jesus pendurado. Ele viu o rei, ele creu que havia um reino além da dor e pediu para estar lá. A fé que agrada a Deus não depende do cenário, mas da revelação. O sangue de Jesus escorria e salvava. Enquanto Jesus sangrava, o primeiro fruto da cruz era colhido. Antes mesmo de ressuscitar, ele já estava salvando, libertando, oferecendo o paraíso. Isso é graça. O inferno perdeu um naquela tarde. Satanás pensou que aquele ladrão era dele, mas no último segundo, ele ouviu a voz do Cordeiro: hoje estarás comigo. O inferno perdeu um, o céu ganhou um. O paraíso, antes da ressurreição, Jesus ainda iria morrer, mas já estava abrindo o caminho. A cruz não atrasou o reino, ela abriu o reino. O ladrão entrou com ele, não como herói, mas como fruto da graça. Você pode ter vivido uma vida toda longe de Deus. Pode ter errado muito, pode ter sido rejeitado, esquecido, condenado. Mas se agora, ainda com fôlego, você clamar: Jesus, lembra-te de mim,
Ele responderá: hoje mesmo estarás comigo, porque a cruz não é o fim. Para quem crê, ela é o começo de tudo. Se essa mensagem tocou seu coração, comente: Jesus, lembra-te de mim. Compartilhe com alguém que acha que já é tarde demais. Inscreva-se no canal Triunfo Espiritual para mais mensagens de restauração e salvação.